Essas mensagens sobre o livro de Atos, elas surgiram porque veio no meu coração que de vez em quando nós precisamos definir um pouco os nossos pensamentos a respeito sobre igreja. E nada melhor do que você estudar o nascimento da igreja para você entender os pensamentos. Há tanta coisa sendo dita hoje sobre igreja, tantas coisas acontecendo, tantas diferentes formas de falar de Jesus e de pregar o evangelho, que chega uma hora que a gente já não sabe mais o que é ser igreja, o que a gente tem que fazer como igreja. Então veio no meu coração que, como somos um ajuntamento de pessoas que vieram de diversas religiões e que vieram de diversas igrejas também, nós precisamos às vezes sentar e pensar a respeito de como foi que nasceu o Evangelho e a Igreja de Jesus. Amém, queridos? E uma das coisas que me chama a atenção desse texto é quem era Pedro há 50 dias atrás? Quem era esse homem há 50 dias atrás? Há 50 dias atrás, Pedro era uma pessoa que estava vivendo embaixo de negar a Cristo. Ele era um homem que não teve coragem de enfrentar uma mulher, que chegou diante dele e falou, você estava com ele. E ele disse, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse tal Jesus. E ele então nega Jesus 3 vezes. E esse mesmo Pedro agora, ele é visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele é visitado pela presença de Deus, e ele se torna esse homem corajoso que se levanta e começa a pregar e dizer, olha, esse que vocês crucificaram é Jesus Cristo, esse que vocês crucificaram era o Filho de Deus, esse que vocês crucificaram era aquele que veio trazer salvação e vida. O que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu na vida de Pedro para que ele viesse a se tornar esse pregador? Quando você lembra de Pedro, quais são as histórias que você pensa quando eu falo assim, Pedro? Quem era Pedro para você até esse momento? Quais são as histórias que vêm no seu coração? Eu tenho 4 histórias que para mim resumem Pedro. A primeira é Pedro chegando para Jesus, dizendo assim, Jesus, deixa disso. E Jesus olhando para ele e falando, arreda-te daqui, Satanás. Essa é a primeira. A segunda história que eu lembro de Pedro é cortando a orelha. Não é assim? Ele levanta e vem alguém, ele pega a espada lá, o Malco, e ele corta a orelha de Malco. Por quê? Porque ele é um homem intempestivo. Outro texto que me lembra de Pedro, ele descendo do barco, dizendo, eu vou, se é o Senhor manda que eu vou. E aí no meio do caminho ele afunda. Outro texto que eu penso de Pedro é ele negando a Jesus, ele lá escondido, com medo. Mas agora, ele é transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E sabe qual é a notícia que eu quero dar para você, querido? A notícia é que hoje Deus tem poder para transformar a sua vida e a minha vida e fazer com que nós nos tornemos aquilo que Ele realmente sonhou que nós sejamos. Nada pode impedir o propósito de Deus. E o mais interessante é que Jesus sabia disso. Jesus olhou para Pedro nessa fase. Quando ele nega, quando ele vai negar ainda, quando ele erra, quando ele é intempestivo e diz, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Pois bem, Deus manda dizer para você, se você crê, levanta a mão, receba em nome de Jesus, porque a Bíblia está dizendo que é sobre a tua vida que Deus quer construir a igreja. É sobre as nossas vidas que Deus está querendo construir a sua igreja. Pessoas que há 50 dias erraram, hoje são transformadas pelo poder de Deus e se tornam grandes homens de Deus, grandes pais, grandes profissionais, grandes pessoas que quando chegam no seu trabalho, demonstram a graça de Deus e o poder de Deus. É porque é lá que Deus vai derramar a presença dEle na sua vida, é lá que você vai precisar mais de Deus. Aqui é fácil, né? Aqui é fácil, quer dizer, dá um glória a Deus aqui, né? Não é fácil? Ninguém vai olhar para você, ninguém vai estranhar o seu glória a Deus, mas lá Deus vai derramar o seu poder. E aí me mostra a palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero ministrar na sua vida, é que algumas vezes, querido, Deus vai pegar pessoas que falham, e Ele faz isso, e vai transformar em grandes apóstolos. Há 50 dias atrás, talvez você fosse uma pessoa mentirosa, mas agora você vai falar a verdade, porque o poder de Jesus vai transformar a sua vida. Você crê nisso? Há 50 dias atrás, talvez você fosse uma pessoa soberba, mas agora você vai aprender a ser humilde na presença do Senhor Jesus, porque há poder de Deus sobre sua vida. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que a igreja é um lugar de aperfeiçoamento e transformação. Se nós quisermos ser igreja, nós precisamos criar um ambiente onde pessoas que falham possam ser restauradas. Diga comigo, pessoas que falham podem ser restauradas. Quando a igreja perde a visão que nós somos esse ajuntamento de gente que falha, que gente que erra, gente que já errou, e que Ele
precisa ser recebido, e precisa ser amado, e precisa ser restaurado, ele deixa de ser igreja. Eu fico imaginando se Pedro estivesse numa das igrejas aí dos dias de hoje, e ele então se levanta para pregar para essas 3.000 pessoas, e as pessoas tendo na sua memória o Pedro que é medroso, o Pedro que nega, o Pedro que afunda, o Pedro que só faz coisa de improviso, e aí você olhar assim, lá vai Pedro. Não é assim que a gente diria? Lá vai Pedro. O que Pedro vai fazer agora? Aonde nós vamos parar? Olha quanta gente vai ouvir. Pedro, calma Pedro, espera um pouquinho. Vai fazer um discipulado, vai fazer um treinamento. Passa para um curso de teologia. Não é assim que a gente faz? Mas quando Deus derrama o poder dele sobre as nossas vidas, a nossa vida começa a ser transformada para a glória de Deus. Nós precisamos entender que a igreja também, querido, ela é um lugar onde pessoas que falham podem fazer progresso, podem crescer, podem ser restauradas. É um lugar de restauração. É um lugar onde a gente tem que dizer assim: eu creio que Deus vai fazer da sua vida algo extraordinário. Eu creio que você antigamente errava, mas agora você vai ser mudado, porque aqui há um Deus que restaura vidas. Antes os seus relacionamentos não davam certo, agora eles vão dar certo, porque Deus é um Deus que restaura, Ele é um Deus que ensina, Ele é um Deus que aperfeiçoa, Ele é um Deus que muda. Antes você era uma pessoa que estava sempre afundando na fé, descia do barco e andava e afundava, mas agora você vai aprender a caminhar com o Senhor, porque Deus é o Deus de restauração, Deus é o Deus de poder, que faz maravilhas. A igreja precisa ser esse lugar, querido. O lugar onde a gente olha para a pessoa que do nosso lado e diz assim: olha, você falhou, mas você pode ser restaurado. Você estava errando, mas você pode fazer progresso. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas podem ser perdoadas. E aí? Não pense que é fácil você dizer que a igreja é um lugar onde as pessoas podem ser perdoadas. Porque quando a gente fala perdoado, a gente está pensando que é alguém que errou com o outro, alguém que falhou com o outro, alguém que lá fora fez alguma coisa errada, nunca fez comigo. Mas a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas podem ser perdoadas aqui dentro. Pedro, eu sei que Jesus não te via como você se via. E Jesus sabe quem você vai ser. Então agora a gente perdoa você. Você negou a Jesus. Jesus já te perdoou, agora você vai fazer a obra de Deus. Às vezes nós ficamos dizendo assim: Deus, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. Então é a hora de você dizer: Deus, eu não estou pronto, eu estou preparado, mas é o Senhor que me capacita, eu vou fazer a sua vontade. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Eu quero chacoalhar a tua vida hoje e dizer para você, em nome de Jesus, que Deus pode transformar-nos. Assim como Ele fez com a vida de Pedro, Deus pode fazer conosco. Se antes você tinha medo de falar de Jesus, você não vai ter medo de falar de Jesus, e Deus vai usar a sua vida. Se antes você não tinha fé, hoje Deus vai derramar essa fé sobre a sua vida, querido. Isso é a igreja é aquela que diz para você: creia que Deus vai transformar a tua vida, creia que amanhã você vai ser melhor do que era ontem, porque Deus vai operar um milagre na tua vida, creia que vai ser diferente, porque se Deus faz, Ele fez, Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja é o lugar onde nós dizemos: ei, Deus está querendo capacitar você, e Ele te escolheu, e vai derramar essa capacitação sobre sua vida. Esse é o lugar. A igreja não é lugar para nós dizermos: ih, esse não tem jeito. A igreja não é lugar para nós dizermos: ih, olha de novo, vai aprontar. Não deixa não, não deixa. A igreja é para dizer: vá, continue crendo, porque Deus quer usar a sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele vai capacitar você. Então não importa muito o que a gente fez antigamente. Importa agora se nós vamos assumir o desafio de sermos usados por Deus, de sermos restaurados por Deus, de sermos aperfeiçoados por Deus. A pessoa que está sentada do teu lado, ela está num processo de aperfeiçoamento também. Talvez diferente de você. Talvez hoje você já seja mais maduro. A pessoa ainda não está nessa maturidade, ou está mais maduro que você. Mas o fato é que todos nós aqui estamos sendo aperfeiçoados, diz a palavra de Deus. Segundo a palavra dele, nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Por isso, eu quero passar para você que 50 dias atrás, Pedro não era
talvez nenhum homem corajoso, nenhum pregador da palavra, mas agora ele começa a se tornar o apóstolo Pedro. Parece que é até outra pessoa. Sabe o que eu gostaria que Deus fizesse aqui essa noite? Que Deus invadisse o nosso coração com a presença dEle. E que coisas que precisavam ser trocadas, arrancadas da nossa vida, começassem a ser arrancadas. Talvez você fosse uma pessoa extremamente segura, mas Deus vai tirar de você essa insegurança e vai te fazer uma pessoa cheia de fé. Talvez você fosse uma pessoa, querido, que fosse muito nervosa, muito brava, que pega a espada e arranca a orelha dos outros quando elas chegam atrás de você. E agora você vai aprender, querido, a ser uma pessoa de amor e de graça, porque Deus vai te derramar esse poder. Talvez você fosse uma pessoa que falasse muita bobagem, muita besteira, olha, deixa disso, para com isso, sempre desanimado, sempre jogando para trás, e até o ponto das pessoas, nossa, parece até que é o diabo que fala na sua boca, como Jesus falou para Pedro. Mas hoje Deus vai transformar a tua vida, querido, e vai fazer de você um instrumento na mão dele, querido. Quantos creem que Deus tem poder para fazer isso? Quantos desejam que Deus faça isso? Como é tremendo, querido. Eu gosto muito quando as pessoas falam para mim que eu sou uma pessoa muito calma, porque quem me conheceu quando era criança sabe que eu era nada calmo. Nada calmo. Eu já disse aqui que eu brigava todo dia na escola. Escolhia alguém e falei assim, esse aqui. Ia lá e arrebentava ele. Só para descansar, para ficar calmo. Mas um dia Deus também derramou a sua graça sobre a minha vida. E eu comecei a ser transformado. E quando alguém chega para mim e fala, nossa, como você é calmo. Eu falo, oh Deus, como o Senhor é bom. Descendente italiano dos 4 lados, Deus é bom. Deus é bom, querido. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer usar você poderosamente. E sabe quem Deus usa? Pessoas que reconhecem que falham, que dependem da graça dEle. A Bíblia diz que felizes são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe o que está dizendo? Aquele que reconhece, que precisa, que é pobre, que precisa de Cristo, porque ele precisa de um Salvador. São desses que é o reino dos céus. É gente que diz, Deus, eu sou uma pessoa que sozinho eu não sou nada, eu sou pobre de espírito, eu não tenho espírito, eu preciso da tua salvação na minha vida. É esse povo que é a igreja, querido. Depois a Bíblia está dizendo para mim, através da vida de Pedro, que pessoas que falham podem ser usadas poderosamente por Deus. E sabe o que eu quero desafiar você hoje? Que Deus quer usar a sua vida poderosamente. Chega de banco. Chega de dizer, amanhã eu vou aprender um pouco mais. Sabe o que é, pastor? Eu estou ainda precisando fazer o 5º curso de cura e libertação. Já passei por 4, agora tenho o 6º, nível 10. Está na hora de Deus usar você poderosamente, querido. Quantos gostariam que Deus começasse a usar a sua vida poderosamente? Dê um glória a Deus aqui nesse lugar. E sabe onde Deus quer nos usar poderosamente? É em todos os contextos da nossa vida, em todos os relacionamentos da nossa vida. Nosso trabalho. Deus quer usar a gente poderosamente, querido. Nos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares. Dentro da igreja, fora da igreja. Deus quer usar você poderosamente. Essa é a igreja, querido. A igreja é aquela pessoa que veio, entrou e Deus foi transformando. E talvez hoje você se sente como Pedro, sabe? Olhando, encontrando, negou a Jesus. Mas agora eu gostaria que você se sentisse como Pedro, que pode ser usado poderosamente por Deus. Querido, Deus olha para a sua vida e fala assim, eu sei como você é. Eu sei qual é o seu temperamento, eu sei qual é o seu gênio, eu sei qual é a sua força, mas eu quero usar você do jeito que você é. E há coisas na sua vida que antigamente não funcionavam, agora vão começar a funcionar. Antigamente não tinha aquela fé, mas agora vai ter. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu tinha um vício de pregação. Quando eu começava a pregar, eu falava assim, então, né, Jesus é bom, né? Quando Jesus salva, né, Jesus faz a obra, né? Porque Jesus é muito grande, né? Então, né. E essa é uma lição que eu aprendo. A igreja é um lugar onde que as pessoas precisam ter espaço para errar. Escute, não é errar de pecado. Você entende o que eu estou dizendo ou não? É errar no sentido de aprender. Quando você aprende, você erra um pouco, não é? Ninguém saiu aqui dirigindo aí sem nunca dar uma engasgada na marcha.
Ou deixar o carro morrer? Ou dar uma arranhada no câmbio? Não é assim quando você vai aprender a dirigir? Aí o seu marido que está ensinando você... Aliás, a pior desgraça é aprender a dirigir com o marido, né? Verdade? Por isso que você dirige bem, porque eu te ensinei. E aí o marido não dá espaço para a mulher errar, porque ele gosta do carro. Ele gosta do carro. Então quando ela arranha o câmbio, ele fala assim, está acabando com o carro, vai acabar com o meu carro. Né? Quando ela deixa o carro morrer, vai deixar morrer. Não, o pior é quando na ladeira, que ela puxa o freio de mão e esquece de abaixar. Me lembro uma vez a Lupe aprendendo a dirigir, ela chegou de Pirituba aqui a Lapa, com câmbio, com freio de mão puxado. E aí ela chegou, me chamou e falou assim, não sei, esse carro está muito ruim, está um cheiro de queimado nesse carro. Está muito ruim esse carro. E eu olhava assim para a roda pegando suando fumaça. Falei, acho que travou a roda, né? Travou a roda. E aí quando eu entrei no carro, eu falei, você abaixou o freio de mão? Não, tinha que abaixar. Lembra? Ela lembra. É porque ela falou que eu não dei folga para hoje de manhã. Lembra no começo que ela falou, não dei folga para você, para mim hoje, né? Querido, e aí o que você faz? Você tem que deixar errar. Porque se não deixar errar, a pessoa não aprende. Se não deixar errar, ela não cresce. Ela não esqueceu mais. Esqueceu mais. Mas um pouco depois ela fez um negócio muito interessante. Eu coloquei 4 pneus novos no carro, ela saiu. Quando ela voltou, os 2 pneus com uma bolha desse tamanho. Eu falei, o que aconteceu? Falei, cai num buraquinho. Cai num buraquinho. Buraquinho, Mas dirigi bem. Hoje eu dirigi bem. Dirigi bem, que até o ponto de eu falar, dirige aí você. Né? Agora... tem que ter espaço. Igreja é um lugar onde você tem que dar espaço para as pessoas que falharam, que possam aprender, possam tentar de novo, possam conseguir. Gente que desafina, precisa depois, vai lá, tenta de novo, aprende e vai se esforçando e vai crescendo. Gente que às vezes não sabe pregar, vai aprendendo a pregar e vai errando. E a gente fica às vezes com paciência, vai, prega, meu irmão, e aquilo, mas vai aprender. Porque se a igreja não tiver esse espaço, não tem aperfeiçoamento e não tem crescimento. Precisa ter esse espaço na nossa vida. E às vezes nós não queremos perder paciência. Não tenho paciência para que a pessoa seja aperfeiçoada. Não tenho paciência. E aí eu fico pensando, se esses apóstolos, discípulos não tivessem paciência, talvez não tivesse Pedro. Talvez não tivesse Klaus. Né? Talvez não tivesse outros pastores. Por quê? Pessoas que às vezes falham. Erros. Uma das coisas que a gente precisa entender nesse texto também é que pessoas que são usadas poderosamente por Deus são iguais a nós. Às vezes a gente acha que essas pessoas não têm problema. A gente acha que essas pessoas não passam por luta. Tem gente que olha para mim e acha que eu também não tenho problema. Não passo por luta. Olha para os pastores, acha que os pastores não passam por luta. Olha para os líderes então têm que estar sempre dispostos, sempre alegres. E na verdade a gente passa por luta. E a igreja é esse lugar, querido, onde a gente luta junto. E que a gente chega às vezes hoje e recebe uma resposta de livramento, a gente dá glória, mas recebe uma notícia às vezes que outra pessoa está passando por luta, e a gente ora, a gente intercede, porque esse é o lugar onde Deus opera, querido, o lugar onde nós abrimos os nossos corações. E que somos pessoas, querido, iguais umas às outras. Temos diferentes autoridades, mas somos seres humanos iguais. Não acredite em ninguém que se coloca como um ser humano que não é igual. Alguém que está além, acima de todas as trivialidades e crises existenciais da vida. Somos seres humanos que falham. E eu acho isso incrível na Bíblia, porque a Bíblia nunca escondeu falha de nenhum dos seus servos. Nunca escolheu as falhas. Podia ter omitido que Pedro negou a Jesus, não podia? Até, deixa para lá, isso aí já ficou bom, já está jóia. Esquece isso aí, não põe aí não. Vamos pregar isso aí pro resto da vida, até Jesus voltar. Não põe, tira fora. Fala para ele que ele era um cara... A orelha, tira a orelha, faz uma edição. Edita. Põe só a parte bonita, só o lado... É que nem Facebook, a pessoa só coloca o lado bonito do rosto. O lado de cá está cheio de espinha aqui assim. Né? Né? Edita. Não tem edição, querido. São seres humanos. Como você, que Deus vai usar poderosamente para a glória dele. São seres humanos, como você, com erros, com falhas, que aceitaram ser aperfeiçoados por Cristo. São seres humanos,
Não tem. Hoje em dia nós vemos uma era, eu já preguei isso aqui quinta-feira, não vou repetir, uma era onde que as pessoas querem esconder, como se elas fossem grandes mágicos da fé. Gente que consegue facilitar tudo no mundo espiritual. Não tem problema nenhum, não passa por luta, não passa por dor, não tem nada. É ser humano. Carece da graça de Deus. E se não é Jesus na vida dele, não é nada. Então hoje eu quero dizer isso para você, querido. Deus está dizendo na palavra dele: quer usar a sua vida, vai transformar você como transformou o apóstolo Pedro, vai te usar poderosamente. Um ser humano como você, que acha que não é nada, vai ser poderoso na mão de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E a gente precisa saber disso, para ser uma igreja forte. Senão a gente vai entrando em conversa que não agrada a Deus. Mas tem que ser. Aquele irmão ali que fracassou vai ser levantado, vai ser poderoso. E ele vai ter condição de ser usado poderosamente por Deus. Agora, o que me faz assim, nesse texto, saltar algumas partes dele. Versículo 16 diz assim: isto é o que o profeta Joel havia predito. E hoje em dia, algumas pessoas olham a parte da Bíblia e dizem assim: Jesus veio, mas Jesus não vai voltar. Jesus veio, mas isso aí era para o tempo dos apóstolos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a Bíblia diz que uma profecia que havia acontecido há 400 anos atrás se cumpriu. Embora haja profecias na Bíblia que façam 2000 anos que já aconteceram, foram preditas, quantos creem aqui que elas vão se cumprir? Então deixa eu dizer uma coisa, não tem uma palavra de Deus que não vai se cumprir, seja na sua vida, ou seja sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar, querido. Que ninguém te engane. Se ele cumprir uma parte, ele vai cumprir a outra parte. Ou eu creio que ele derramou o Espírito dele sobre toda a carne, e ele vai voltar, então tem a segunda parte. Ou não adianta eu pregar que ele derramou o Espírito sobre toda a carne. Mas tem outra coisa, querido. O nosso Deus é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Eu não sei quantas pessoas aqui estão segurando uma promessa de Deus nas mãos. E às vezes olham para essas promessas e eles parecem que as promessas estão andando para trás. Parece que ao invés de você estar indo na direção da promessa, você está cada vez mais longe. Pois bem, eu quero te dar uma palavra. Não importa os seus olhos, importa a palavra de Deus. Na hora que Deus disser que é o tempo, Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Assim como Ele predisse que derramaria o Espírito sobre toda a carne, Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. Assim como Ele disse que da virgem nasceria um filho, nasceu Jesus. Assim Ele vai cumprir as promessas que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma a uma do que Ele tem dito a seu respeito na palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Levanta a sua mão e diz assim: o meu Deus é um Deus que cumpre promessas. E há uma promessa que é maior do que todas as outras promessas. Há uma promessa fantástica, uma promessa que põe todas as outras promessas no chão. Sabe qual é a promessa? Jesus Cristo vai voltar e você vai morar com Ele, vai viver com Ele para sempre. E vai nos fazer sobre reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Essa promessa, ela vai se cumprir como se cumpriu todas as outras. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Outra coisa que eu acho tão interessante, tão fantástico, é que a pregação de Pedro, gente, eu como pregador, eu fui de cara olhar a pregação de Pedro. O que Pedro pregou que 3.000 pessoas salvaram? Como é que foi esse negócio? E Pedro pega um sermão assim, muito simples, que eu tentei escrever o sermão de Pedro em 3 linhas. 3 linhas. Primeira linha, Jesus veio, ponto. Olha, Jesus veio, Ele estava aqui, Ele fez milagres, fez maravilhas, fez sinais, Ele veio. Amém? Aí você diz, né? Segundo, ele olha e diz assim: Ele veio, vocês o mataram. Segundo, mataram, Ele morreu e Ele ressuscitou. E você diz, muito bem. Muito, né? Muitas técnicas aqui, vocês estão vendo técnicas aqui? Tem alguma coisa assim sobre, uau! Hã? Depois ele diz, e é o seguinte, terminando, terceiro ponto e acabou a mensagem. Só vai chegar
até Ele. Ele é a salvação por meio do arrependimento. Então Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, e Ele agora é a nossa salvação, e só tem salvação quem se arrepende. Aí a gente vai e complica tudo. Porque a gente não gosta de coisa fácil. Está muito fácil aí. Então a gente fala, não, veja bem, você é salvo, mas você tem que passar por um corredor, depois você tem que entrar num negócio, depois tem que jogar um negócio na tua cabeça, depois tem que fazer... Aí você é salvo. Não é simples assim, você está pensando o quê? Tá certo? Estou dizendo ou não? Vocês entenderam a minha linguagem aqui? Aí a gente vai complicando. Não, você é salvo, mas você tem que fazer uma regressão até 50 gerações para trás. Pedir perdão para os escravos que você escravizou. Verdade. Aí você é salvo. Se você passar por 52 portas por baixo, sem cair, você é salvo. Deixa eu dizer um negócio, querido. Quem salva é Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Quantos creem no Senhor Jesus Cristo aqui? Levante sua mão e diga, eu creio em nome de Jesus. Eu creio em Jesus. Confessa o Senhor Jesus. É isso que salva, querido. E a gente vai complicando. Como se isso não fosse o bastante para resolver, para transformar, para mudar a nossa vida. Como se isso não fosse o bastante, acreditar no Senhor Jesus não fosse poderosamente suficiente para transformar você. Pois bem, sabe o que vai transformar a sua vida? É quando você dizer assim, ó, com toda a tua fé, com todo o teu coração, Jesus habita dentro de mim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Começou um processo extraordinário de transformação na tua vida. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque a partir daquele momento o Espírito Santo começou a operar na sua vida. É simples, então não complica. É simples, aceita o simples, porque o simples vai transformar você, meu irmão. Ah, mas se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Eu fico imaginando, 3.000 pessoas se converteram. Pensa comigo aqui, ó. Hoje, 3.000 pessoas entram por aquela porta agora. Tchum, e falam, nós queremos Jesus. Aí eu fico imaginando como é que ia ser. Você, em primeiro lugar, ia perder o seu lugar. Eu ia pedir para você se levantar e dar espaço para os mais novos, para eles poderem sentar. Afinal de contas, os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Não é assim que a gente faz? Põe as crianças sentadas, os adultos ficam de pé, não é? Aí depois você perdeu o seu estacionamento. Você chegar aqui, não ia ter lugar para estacionar. O Mariano lá fora ia ficar doido. O irmão Edson ia ficar com a mão dura, assim, tanto segurar a mão dos irmãos assim que entrar. Ia ser um tumulto, ar-condicionado não ia dar certo, cadeira ia ficar apertado, a gente ia chegando perto para você, dá uma licencinha. Né? Fora aquelas irmãs que entram na igreja assim, meio agitada, a paz, querida! E o pastor no meio do culto pregando. Pensou? Eu só olhando. Né? E ela resolve beijar da última fileira até a primeira, até chegar no primeiro banco. E vai entrando, vai abraçando. Aí vem as pessoas com aquelas frases que não tem noção, fala tudo assim, né, que da Bíblia, não conhece. E nem quando eu era jovem, um jovem na igreja, ele pregando, exortando os adolescentes da igreja, ele chegou, vocês precisam se converter, porque Deus vai buscar você. E aí você olha para ele, eu ficava, 14 anos, eu ficava assim, animado com a pregação dele. E de repente ele olhou para mim, olha Klaus, Deus está falando que se você não for até ele, ele vai te buscar, ele vai te trazer. Porque se Maomé não vai à montanha, a montanha vai com Maomé, como diz a Bíblia. Aí eu entrei em crise, porque eu não lembrava de nenhuma história bíblica de Maomé. Eu falei, quem era esse tal de Maomé? Fui para casa. Falei, meu Deus, quem é o Maomé na Bíblia, gente? Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Que história é essa? Aí eu fui descobrir, né? Que Maomé é outra religião, né? Mas gente nova faz isso, não faz? Faz. Eu me lembro quando eu comecei a pregar uma vez aqui na igreja, os primeiros sermões da minha vida, eu disse assim... Jesus disse, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu fiz isso. Essa fui eu. O Maomé não, tá gente? Maomé não. Não era bom de história bíblica. Eu fiz isso. Como está escrito na Bíblia? Aí entra aquelas pessoas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que receber, tem que discipular, tem que ensinar, tem que abraçar, tem que se conhecer, tem que adotar.
Pois bem, querido, eu digo para você, isso já está acontecendo aqui na Quírios. Todo domingo tem gente chegando aqui que precisa do teu abraço, precisa de você, precisa da sua forma de ser como cristão, precisa aprender a ser uma família, precisa aprender a ser um crente, precisa aprender a ser um cristão, precisa aprender a palavra de Deus. A igreja precisa de você e Deus quer usar você poderosamente em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? A questão é se eu creio que Deus pode me usar poderosamente. Se eu creio, querido, que Deus quer transformar e abençoar e fazer através de mim com que a obra dele aconteça. Alguns princípios aqui que eu aprendo para a igreja. Uma igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja evangelizadora. Nós precisamos ter consciência de que nós temos que proclamar o Evangelho. Deixa eu explicar por quê. Existem muitas coisas dizendo assim, vocês, é politicamente correto falar de Jesus. Há países, por exemplo, como a Inglaterra, que foi proibido, você falar de Jesus. Se você falar de Jesus, você vai preso. São países que estão afundando espiritualmente, porque ninguém pode falar de Jesus. Há 100 anos atrás, eram instrumentos de avivamento, instrumentos que foram espalhados pelo mundo, e as igrejas do mundo foram tocadas por esses homens. E as igrejas que eles fundaram, a maioria delas está virando loja, shopping, ou está fechando. Alguns virando bar, pub. Por quê? Porque não pode falar de Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja evangelizadora, precisa proclamar. Agora tem um problema aqui na Quírios que eu queria aproveitar essa mensagem para corrigir. Ser uma igreja evangelizadora não é só evangelizar pessoas de um outro nível social ou pessoas excluídas. Nós temos que evangelizar os excluídos. Entenda bem o que eu vou dizer. Nós temos que evangelizar os marginalizados, nós temos que ir nos lugares onde eles estão. Isso é uma igreja evangelizadora também. Mas uma igreja evangelizadora é aquela que evangeliza pessoas que são iguais a você. Uma igreja evangelizadora é aquela que você, lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente. Porque tem muita gente que vai lá na pessoa que está na sarjeta, coloca o dedo no nariz dela e fala assim, você tem que aceitar Jesus! E no trabalho, ele é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ou ele chega naquela pessoa e diz assim, você tem que sair desse mundo! E em casa bate na mulher. Entendeu? A igreja evangelizadora é aquela igreja que proclama para cima, para o lado, para baixo, para todas as... Vai lá e pega na sarjeta, mas vai também, querido, no meio do trabalho e fala, vamos aqui fazer uma oração, quero orar por você. Aqui isso precisa ser essa igreja evangelizadora. A igreja que proclama Jesus, não só com palavras, não só com pregações, não só com o dedo em riste, mas com atitudes cristãs no seu dia a dia. Gente que vai olhar para você e vai falar, o que você tem? E você vai dizer, eu tenho um Deus na minha vida que você precisa conhecer. Gente que vai olhar a sua atitude e vai dizer, é isso aí que eu preciso. Isso é uma igreja evangelizadora. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja que proclama a palavra de Deus. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja que prega a verdade, querido, goste ou não goste, queira ou não queira. Às vezes nós precisamos nos converter nisso. Eu gosto muitas vezes de receber palavras de incentivo, encorajamento. Quem não gosta? Não é? Eu gosto quando Deus fala, tremendo, vai filho, estou com você, aleluia, né? Eu gosto. Mas aprendi que a Bíblia diz, se Deus é pai, Ele corrige o filho que ama. Então a igreja de Jesus precisa aceitar, quando Deus como pai quer corrigir. Porque eu não quero ser filho largado, eu quero ser um filho que o pai cuida. E se o pai cuida, a igreja de Jesus precisa proclamar a verdade. Aceite ou não aceite, correndo risco ou não correndo risco. E Pedro faz isso. Ele levanta na frente daqueles homens e fala, vocês crucificaram a Cristo. Podia morrer, podia ser apedrejado, podia acabar ali o ministério dele. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente prega a verdade, eu creio na verdade, a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade muda, a verdade faz com que as pessoas se acheguem a Deus. A igreja de Jesus tem que pregar a verdade, querido.
Não só o que a gente gosta, não só o que dá certo, tem que pregar o que é certo. Quantos podem dizer amém por isso, querido? E o servo de Jesus, verdadeiro, se submete à autoridade de Deus. Você pode dizer glória a Deus? A igreja, querido, de Jesus, precisa ser uma igreja inclusiva. O que é inclusiva? Algumas igrejas querem ser exclusivas, só entra o meu tipo de gente. Você não é do meu tipo de gente, então você não entra. Quem está do teu lado não é do teu tipo de gente, então eu não falo, eu só falo com o meu tipo de gente. Deixa eu ver o seu sapato, deixa eu ver, você tem a cara, você parece meu tipo de gente, vem cá me dar um abraço. Se você não tem meu tipo de gente, eu não falo com você. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja marcada pelo amor de Jesus. Então ela inclui ao invés de excluir. Você pode dizer amém, querido? Eu vi um testemunho essa semana tão lindo. Tão lindo, eu nem sei se posso contar, mas eu vou contar porque marcou muito minha vida. Uma irmã da nossa igreja aqui, que está chegando agora, está se convertendo. Contando todo o passado dela, tudo que ela fez errado. E ela passou por uma grande violência, um grande sofrimento. E ela olhou para mim e disse assim, mas foi bom. Eu olhei e disse, como assim foi bom? Né? E ela disse, porque foi através dessa luta e desse sofrimento que Deus me resgatou, porque eu estava completamente perdido. Que coisa difícil de dizer. E eu fui para casa, eu fui pensando nisso, e eu não vou contar o testemunho dela, porque eu não tenho autorização, mas ela disse que vai contar um dia. E eu fui para casa, eu fui pensando nisso, ela estava aqui de manhã hoje. E eu fiquei pensando, às vezes a gente passa um sofrimento desse tamanhozinho, né? Deus fecha uma portinha desse tamanho. Essa moça ficou paraplégica por causa do sofrimento. E ela disse, foi bom, porque Deus me resgatou, eu estava perdida. Foi o jeito que Deus me trouxe para o caminho dele. Irmão, é forte. Porque às vezes Deus não faz um negocinho para mim, eu já falo, Deus, o que adianta te servir? Não é assim? Vocês entendem isso ou não? Que eu estou dizendo? Quantos entendem? Numa coisinha que está errado, Deus, eu não vou mais ser seu servo, nunca mais eu dizimo, oferta, faço nada na igreja, estou de mal. Eu vou na igreja só para o Senhor não me deixar aqui na terra. Não é assim? E a pessoa diz assim, olha, eu passei por aquilo. Em outras palavras, ela disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem que incluir, querida, ela tem que receber. Ela tem que entender que cada ser humano é uma alma. E é sério isso que eu vou dizer, querido. Olha, há uma forma da gente viver. Estou terminando, escute só essa parte aqui. Essa parte é muito importante agora. Há uma forma da gente viver. Amanhã você vai trabalhar. Amanhã você vai pagar suas contas, que você tem que pagar conta. Não é? Amanhã é dia 5, eu também tenho. Você vai ter que levantar cedo, aguentar o teu chefe, chegar em casa, dar uma geral na casa, quem é casado, cuidar dos filhos. A vida vai ser assim, um dia, depois outro dia, depois outro dia. E é verdade, a nossa vida, você precisa plantar, você precisa colher, seu trabalho, se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro para pagar as contas, se você não fizer sua faculdade, você não vai ter uma promoção. Tudo isso é verdade, querido. Eu estou sempre com vocês aqui falando sobre isso para vocês. Mas hoje eu quero falar uma coisa que eu preciso falar também. Existe uma outra verdade, existe um mundo espiritual que acontece sobre as nossas cabeças. Quantos creem nesse mundo espiritual, querido? E essa verdade, querido, diz que há um combate sobre a sua vida e sobre a sua salvação. Há uma guerra espiritual acontecendo para destruir o propósito de Deus na sua vida. Você entende isso, querido? E essa guerra só é vencida quando você se entrega a Jesus Cristo. Essa guerra está acontecendo. Então você amanhã vai para o trabalho, mas ela acontece. Às vezes você está no trabalho, já está acontecendo. Há uma coisa que você precisa entender, nós vamos plantar, nós vamos viver, nós vamos colher, nós vamos ter filhos, netos, bisnetos, vamos comprar um monte de televisão de LCD grande, pequena, do jeito que vocês quiserem, vamos comprar um monte de carro, é bênção, tudo isso, entenda, escute, por favor. Mas há uma coisa que você não pode se perder, e que Deus te faça mais ainda, multiplique ainda mais. Você tem uma alma eterna, e um dia você vai se encontrar com Deus. Quantos entendem esse mistério que eu estou dizendo, querido?
Você vai plantar, vai colher, em nome de Jesus. Ontem uma irmã chegou para mim, pastor, eu estou ganhando tão pouquinho. Falei, irmã, vamos profetizar que daqui a um ano você vai ganhar 10 vezes mais. Ela falou, pastor. Eu falei, você não crê? Eu creio. Porque meu Deus pode fazer isso na sua vida. Mas, quando Ele fizer, lembra, querido, que há uma salvação e uma vida eterna, querido. Que você precisa se entregar a esse Deus. Porque tudo vai passar. Como diz um amigo meu, Rogerinho, o caixão não tem bolso, né? Não dá para levar nada, não é isso? E quando você vai lá, Deus vai falar para você, e aí? Como é que foi a sua vida? Você diz, foi muito legal, Deus, eu tomei muitos sorvetes na praça, viajei bastante, foi uma benção. E Deus vai falar, você gostou? Você vai falar, gostei. Você viu aquele presente que eu te dei? Você vai dizer, amém. E aquela viagem? Oh, Deus, obrigado. E aí Deus vai falar, e aquelas almas que eu coloquei na sua mão? Você vai dizer, irmão, Deus, aqui não tinha muito tempo, você sabe que minha vida era muito corrida. Deus vai falar, ei, você esqueceu, não ajunte tesouro na terra, querido, onde a traça corrói. Há uma vida espiritual, que nós precisamos proclamar a verdade de Jesus. A gente na tua família, me perdoe, eu não quero ser nem um pouquinho, assim, piegas, mas que precisa de Jesus, e que você tem a chave da vitória dela, que é Jesus Cristo, e você precisa entregar na mão dela, em nome de Jesus. E é o seu testemunho que vai mudar. Nossos filhos precisam ouvir de Jesus através do nosso exemplo de pai, de mãe, porque amanhã a gente pode estar chamando, vamos para a igreja, e eles dizem, por que eu vou para a igreja? Eu não vi nada em casa. Aí vai ser triste. Uma coisa que eu sempre falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu sei que eu já ganhei muitas almas, glória a Deus, mas eu não quero ganhar muitas almas e chegar em casa e ver que as minhas filhas não são do Senhor Jesus, porque eu não posso pregar sem que elas estejam comigo na igreja. Há um ministério, querido, espiritual acontecendo. Quantos creem nesse mistério? Levante sua mão agora e diga, Senhor Jesus, eu faço parte do teu exército. Você pode dizer glória a Deus por isso? Termino. A igreja de Jesus não pode se intimidar com risco. Gente que gosta, gente que não gosta, gente que quer, gente que não quer, gente que acha que eu fui muito radical, gente que acha que eu fui pouco radical. A igreja de Jesus não pode se intimidar. Nós temos que avançar segundo a vontade de Deus, falando do amor dele e da graça dele, incluindo as pessoas, amando as pessoas, porque é nisso que nós vamos ser conhecidos como os discípulos de Jesus. E quero terminar. Sabe o que eu aprendo nessa história toda? Deus tem grandes sonhos com você que falhou. Deus tem grandes sonhos com você que veio numa vida, que ela veio, sabe, tipo carro sem freio na ladeira, batendo em tudo quanto é lugar. Não tem vida que foi assim? Vai batendo. E você acha que, olha, não tem jeito. E você acha que a tua vida vai ser sempre assim, descendo a ladeira e batendo em tudo quanto é lugar, sempre se levantando, lutando e caindo. Deus tem um sonho e um plano para você. O que eu quero pedir para você é que nessa noite você pegue um pouquinho da sua vida e direcione ela na direção do sonho de Deus. Aquela área da tua vida, querido, que Deus está dizendo que vai te usar, ainda que você ache que é falho, comece a direcionar a sua vida para essa área, porque Deus vai te usar poderosamente. Isso é uma coisa que eu descobri, que é a única coisa que dá sentido na nossa vida. A única coisa que você vai chegar na sua velhice, vai olhar para trás, vai dizer assim, valeu a pena. Como o apóstolo Paulo disse, é olhar e dizer assim, eu lutei o bom combate, eu guardei a carreira, querido, é isso que vai valer a pena. É você olhar para trás assim, eu servi ao Senhor, eu cumpri o meu propósito, a minha razão de existir, eu cumpri. Essa é a realidade da minha vida. Então hoje eu estou desafiando você a direcionar a sua vida na direção do sonho de Deus para você, porque Deus quer usar você poderosamente, em nome de Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que eu quero ser. A igreja que proclama, que evangeliza, que inclui, que ama, que entende que nós temos uma vida, que pessoas são falhas, que pessoas têm problemas, mas também entende que há um mundo espiritual e que precisam ser salvas. E Jesus é o nome que importa que todo nome, que importa que toda alma seja salva, aquele que confessar Jesus. Você recebe essa palavra hoje?